Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, bendizer o seu santo nome. Isso é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Antes de tudo, Jesus é a coisa mais importante. Adorar, dizer glória, declarar a sua grandeza, a sua justiça, e não cansar de render em adoração, por mesmo não vendo nada de bom em nós, ainda assim estender para nós a sua graça e nos restaurar. Jesus é bom, muito além do que eu posso imaginar. Quero ler com você João 3, versículo 9 até o 15. Eu sei que eu já li com vocês e falei aqui, comentamos aqui, e lemos até o 15, mas eu não falei até o 15, eu volto nos detalhes, porque a gente é acordado para tantas coisas, que às vezes passa desapercebido, às vezes diante da nossa preocupação em cumprir o cronograma aqui, porque isso é importante. Então está escrito assim: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, diante da graça poderosa e restauradora do Senhor, nós ficamos boquiabertos, Senhor, assustados com tua bondade. Assim, Senhor, como às vezes nós ficamos assustados também com a tua justiça, Senhor, nos assustamos também com esta graça poderosa que restaura, que dá vida, que dá esperança. Tão bom, Senhor, estar aqui nesta manhã, relembrando palavras que foram ditas há tantos séculos, e que o Senhor, por tua graça e bondade, cuidou em preservar, para que nós, nossa geração, nosso povo, no meio de tanta perversão e corrupção, pudéssemos ainda ter referência, ter um lugar para onde olhar, onde a justiça nunca cede à vontade social, onde a justiça não se corrompe diante da vontade política, e não se vende por nenhum preço e se mantém. Tu és o mesmo, Senhor, hoje, ontem e eternamente. Obrigado, Senhor, por tão grande graça. Por o Senhor nunca ter mudado e nunca mudar, e por podermos sempre voltar e olhar para as tuas palavras e a tua verdade que nunca muda, e que nós podemos ter nela referências para a vida eterna. Jesus, eu te agradeço. Eu louvo o teu nome. Eu declaro tua justiça, declaro tua grandeza, tua bondade, Senhor. Tão grande Deus. Ó Senhor, que a tua graça encha nossos corações. Que sempre possamos nos voltar para o Senhor, e que não encontremos, Senhor, em nós justificativas
para viver a vida às vezes errada que vivemos, que não encontremos em nós, Senhor, argumentos, porque tão perversos somos, Senhor, tão criativos no pecado, que o Senhor nos livra das nossas mazelas. Coloca em nós a tua justiça e justifica-nos pelo precioso sangue de Jesus. E eu te adoro, bendigo o teu nome. E tu és santo, Jesus. Amém. Fique à vontade no seu lugar. Desculpa, irmãos, eu sempre me emociono muito ao olhar para a grandeza de Deus. Olhar para essa justiça incomparável. Essa justiça que ela não cede a nenhuma circunstância, sabe? Porque nós cedemos, nós às vezes abrimos mão, às vezes nos irritamos, às vezes perdemos a paciência, como dizem por aí, chutamos o balde. Mas há quantos séculos que você ouve falar de Deus? Há quantos séculos de histórias você lê sobre Deus, sua justiça, sua bondade, sua compaixão? Em nenhum momento da história Deus mudou em relação à sua justiça, bondade e misericórdia. Ele é o mesmo. Indiferente à nossa experiência, porque nós somos maus. E nós mudamos, mas Deus continua em sua justiça e bondade. E ao lermos João capítulo 3, ao lermos a conversa de Jesus com Nicodemos, ao ver como Jesus, Deus, diante de um homem que até então se julgava sabido demais, conhecedor demais, Jesus, com toda a paciência, bondade e amor, se inclina, desce ao nível daquele homem, e tem paciência de explicar, e tem paciência de ensinar, e tem compaixão, e tem amor, e olha com bondade, uma bondade que eu não consigo entender. E conversa, explica, dá exemplos, para que ele possa compreender. Não simplesmente preenche um tempo, não. Jesus para com aquele homem, dá exemplos do nascer de novo, dá exemplos do nascer da água e do sangue, dá exemplo do vento, dá exemplo, até voltando ao Velho Testamento, citando, quando Jesus fala assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus mostra, Jesus exemplifica, Jesus fala na linguagem, Jesus desce ao nosso nível para nos fazer entender e dar exemplos. Que coisa linda! Jesus é maravilhoso, irmãos. E nós ficamos muitas vezes revoltados porque não conseguimos compreender. Nos rebelamos porque não conseguimos compreender, porque não conseguimos aceitar, porque é inacreditável que alguém como Jesus tenha descido, que alguém como Deus tenha se encarnado, que alguém como Deus tenha tido a paciência de descer e andar com as suas criaturas caídas, pervertidas, mas de andar com elas, orientar e mostrar e ensinar o caminho. É inacreditável. Então muitas vezes nos rebelamos, nos levantamos contra e não aceitamos e deixamos isso para lá. E vamos viver a nossa vida de rebeldia e de pecado. Não por falta de graça de Deus, mas por uma falta nossa que não compreendemos e não aceitamos. Quando Jesus está ali conversando com Nicodemos, Jesus deixa claro para Nicodemos aos exemplos que Jesus deu. E Jesus fala assim: eu te falei de coisas terrenas, Nicodemos, coisas naturais. Eu te falei do batismo, eu te falei de nascer da água, do Espírito, eu te falei do vento.
Eu te falei de nascer de novo, você não entendeu. Você não entendeu. Tudo isso ainda está além para você, Nicodemos, mesmo sendo mestre. Se eu falei de coisas terrenas e você não entendeu, o que dirá se eu começar a contar das coisas que eu vivi junto do meu pai? Se eu começar a te contar de coisas muito além da sua compreensão mesmo, porque Jesus, como Deus, viveu, experimentou coisas além da compreensão humana. E Jesus, ele contou coisas naturais para Nicodemos. E Jesus fala, você não pôde entender isso. E apesar de Nicodemos não compreender isso, nós nos vemos às vezes em Nicodemos. Às vezes não compreendemos coisas naturais, mas queremos explicações. Como pode ser isso? Como pode acontecer isso? É improvável, impossível, como pode ser? Nós queremos explicações. E aí eu pego a experiência de um homem que era um ébrio, era um bêbado contumaz, era um homem que não conseguia se livrar do seu vício. Desculpe. Era um homem que vivia uma situação deplorável. E quando Jesus traz uma libertação para ele, ele tem um encontro com Jesus, Jesus traz a libertação para ele. Seus colegas que o conheciam muito bem, olhavam para ele e falavam assim, não é possível que você acredite nisso. Não é possível que você acredite em milagres. Não é possível que você acredite na Bíblia. Não é possível que você acredite num Jesus que dizem que viveu há tantos séculos atrás. Não é possível, tentando fazê-lo passar por um tolo. E então aquele homem vira para os seus colegas e diz assim, olha, eu não sei se Jesus transformou a água em vinho, não sei. Eu não sei, e nem sei explicar as circunstâncias nessa situação. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Jesus transformou cerveja em móveis. Jesus transformou cerveja em mantimentos. Jesus transformou cerveja em um novo relacionamento. Porque assim que sua vida mudou, ele pôde trazer coisas para dentro de casa, que ele não podia levar antes, porque o vício não deixava. E ele disse, Jesus transformou cerveja em móveis. Pode ir lá na minha casa, não falta nada. Onde faltava tudo, Jesus transformou. Se ele transformou a água em vinho, eu não sei. Mas ele transformou e mudou minha história. Quão fácil é sentarmos para criticar o que as pessoas acreditam ou não acreditam numa fé baseada num acontecimento há tantos séculos. É muito fácil sentar e debater e falar contra algo que nós não entendemos, é muito fácil. Mas o Evangelho nos convida, além de buscar a entender que é importante, o Evangelho nos convida a experimentar. O Evangelho nos convida a buscar uma experiência. O Evangelho nos convida a uma obediência, a não apenas um entendimento cultural, a compreender filosoficamente, mas a experimentar. E eu falei sobre isso na última pregação, no final de março. Quando muitos estão buscando entender, outros estão vivendo a experiência, experimentando e sendo curado e sendo restaurado, porque além de compreender o Evangelho é algo que nós precisamos viver. Jesus busca pessoas que querem viver, que querem ter comunhão, que querem ter intimidade, que querem
ter um entendimento e compreender que ele não é um livro, ele não são frases escritas, ele não é tinta e papel, ele é um ser, ele é vivo, ele existe, ele é real, capaz de poder se relacionar com você, conversar, sentar e te entender e trazer uma nova vida. Então Jesus disse a Nicodemos: procurei simplificar as coisas para você e empreguei as imagens humanas singelas, tiradas da vida cotidiana, e você não compreendeu. Como você pode compreender as coisas mais profundas, se até as mais singelas estão fora do seu alcance? E essa é a nossa advertência, que é fácil assentar-se para debater sobre algo que eu não compreendo, mas que ainda não experimentei. É fácil assentar-se e levantar contra o Evangelho, mas é incontestável ver prostitutas sendo curadas e restauradas. É incontestável quando você vê um ébrio sendo liberto da sua embriaguez. É incontestável você ver pessoas malignas e terríveis sendo transformadas e restauradas por este poder transformador, que não são apenas palavras e não são apenas tintas e papel, mas é a autoridade de alguém que viveu e que morreu e que ressuscitou para trazer nova vida. É incontestável quando você vê pessoas que eram zero à esquerda e que eram pessoas que não contribuíam nada para a sociedade, se tornar um cidadão de bem, e se tornar alguém louvável, e se tornar alguém que pode ser confiável. É incontestável. Não é possível que as pessoas não consigam compreender. E é tragicamente fácil ver o cristianismo como algo que se deve discutir, e não como algo que é necessário experimentar. Porque nós vemos pessoas falando que a Bíblia está ultrapassada, precisa ser atualizada, precisa se fazer isso. E nós vemos pessoas que nem nunca leram a Bíblia falar sobre a Bíblia. Eu tinha um supervisor meu que ele detonava a Bíblia. E ele falava mal e dizia. O dia que eu tive a oportunidade, eu falei com ele assim: qual das partes da Bíblia que você não concorda, que você acha mais incoerente? Fala comigo. Cita para mim alguma coisa que você não concorda na Bíblia. Sabe o que ele me disse? Uma pessoa com nível superior, sabe o que ele me falou? Eu não sei. Eu nunca li a Bíblia. E eu falei assim: engraçado, incompreensível essa sua expressão. É inaceitável você falar de algo que nunca leu, que nunca examinou. Você, pessoa de um nível superior. Ah, não, mas todo mundo fala assim. Não, mas você não pode ir pelo caminho de todo mundo. E eu peguei uma laranja e mostrei para ele. Me diga se essa laranja é doce ou é azeda. Ele olhou e falou assim: eu não posso se eu não experimentar. Eu disse: assim é a Bíblia. Assim é a vida cristã. Assim é a vida com Deus. Você não tem como contestar algo que você não conhece. É inadmissível você, de uma pessoa de um nível cultural que você tem, e falar uma besteira dessa comigo. Então é assim, muitas vezes são as pessoas que falam e dizem algo contra a sua vida, contra o Evangelho, mas pessoas que nunca experimentaram, que às vezes não conhecem nenhum versículo da Bíblia, e às vezes nós ficamos desconcertados diante daquela pessoa, porque às vezes ela é alguém na sociedade de um alto nível, alguém importante, e nós ficamos às vezes envergonhados e desconcertados. Mas sabe diante de quem nós precisamos ficar desconcertados e envergonhados? Diante daquele que sabe quem eu sou.
diante daquele que conhece as coisas mais escondidas, diante daquele que me olha como alguém olha diante de um vidro transparente e vê do outro lado, e nem por isso muda o seu relacionamento comigo, e nem por isso ele deixa de ser o que ele sempre foi. Diante desse eu preciso me envergonhar, porque ele sabe todas as coisas. E é interessante, irmãos, observarmos essas coisas, porque nos envergonhamos de algo que não precisa causar vergonha. Às vezes é uma oportunidade para você falar e mostrar diante de quem todos nós estamos. Porque diante dele, um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que se levantam contra, mesmo aqueles que são inimigos, um dia se dobrará. E diante dele confessará e terá que dar glória ao seu nome, mesmo não acreditando. Por que não fazer isso agora, enquanto há esperança? Nós precisamos, muitas vezes, a nossa natureza nos convida, nossa natureza caída, e por causa de uma desculpa, nos convida a uma explicação. Não, mas por que isso? Como Nicodemos diz, mas como pode ser isso? E é interessante, queridos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, você não precisa entender a anatomia do corpo humano para tomar um Novalgina, ou um Tilenol, ou qualquer um outro remédio. Você não precisa entender como aquele medicamento vai reagir no seu organismo, não é verdade? Mas você toma, mesmo não compreendendo, não é? Você não pede explicações para o médico que vai fazer uma cirurgia em você, como vai ser isso, como vai funcionar, como vai ser a reação do meu organismo, como minha coluna vai responder a isso, como o meu joelho vai fazer. Você não pede explicações para o médico detalhada, pede? Mesmo assim você se submete àquela cirurgia, não é? Quantos de nós dirigimos carros? E a maioria de nós não entende, tem gente que não sabe nem que tem que colocar a água de vez em quando no motor, e nem que conferir o óleo. Mas ele dirige o seu carro e usufrui daquele benefício, não é verdade? E por que diante de Deus nós pedimos explicações? Porque diante da salvação nós achamos que Deus tem que dar respostas, sendo que diante das coisas cotidianas da vida nós simplesmente fazemos, simplesmente usufruímos daquilo, mas diante do bendito Salvador nós queremos, mas como é isso? Espera aí, me explica, como é? É incoerente demais. Porque por mais que Jesus explicasse, o sobrenatural está muito além da nossa capacidade de entender. Nós precisamos usufruir dos benefícios da cruz. Precisamos usufruir dos benefícios da cruz, porque isso trará mudança. O cristianismo, em certo sentido, é assim. Ninguém entende o que acontece. Ninguém compreende, porque de repente alguém que era inimigo do Evangelho, de repente passa a ser um pregador. Os amigos de Saulo não compreendiam entender. Como eu posso entender isso, Paulo? Saulo, você é um fariseu. Você é um líder do judaísmo. Como isso acontece? Quem pode compreender? Quem pode entender? É impossível entender o sobrenatural,
mas é possível experimentar. É possível usufruir dos benefícios da cruz. Posso até não entender que alguém que morreu como Jesus morreu, e que aquela morte, para muitos era loucura, era perda, era destruição, mas para nós é glória, é redenção e é vida. Impossível compreender? É, mas é possível experimentar, é possível viver, e é possível usufruir dos benefícios da cruz. Isso é possível. É interessante, queridos, porque nós queremos explicações, nós queremos respostas, nós queremos entender. E na visão do evangelista João, ele mostra Jesus citando para Nicodemos, aqui no versículo 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem naquele tempo no deserto, sendo picado por serpentes abrasadoras e morrendo, iria buscar explicação primeiro para depois olhar para a serpente metal? Quem é que indagou para Moisés? Espera aí, eu vou ser curado como? Como que isso acontece? Qual é a explicação? Não tem lógica? Só olhar para a serpente? Ah, não, está muito fácil. Não quero, me mostra alguma coisa que seja um pouco mais difícil de fazer, que seja mais desafiador. Jesus fala para Nicodemos assim como as pessoas que olharam para a serpente de metal no deserto foram curadas. O Filho do Homem será levantado e aquele que olhar para ele vai ser restaurado. Incompreensível, inaceitável diante de algo que eu preciso pagar. Eu preciso dar a minha contribuição. Diante da redenção proposta por Cristo Jesus, nós não podemos contribuir com nada. Nós não podemos fazer nada, porque Ele fez tudo. Não sobrou mais nada para ninguém. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. O Cordeiro, o sacrifício perfeito. O caminho, a porta, a verdade, a vida. De que maneira podemos contribuir? Com nada, Ele é tudo. Tudo. Nós podemos usufruir. E no usufruir dos benefícios da cruz, nós influenciamos outros a usufruir também. Porque nem propagar o Evangelho é algo que nós damos como contribuição. Porque ao viver o Evangelho e propagar o Evangelho, você está usufruindo dos benefícios da cruz. É eu e você que crescemos, é eu e você que desenvolvemos a nossa fé, é eu e você que avançamos numa maturidade espiritual, quer amadurecer em Deus, quer crescer em Deus, quer evoluir, quer ser alguém, uma nova criatura, alguém que realmente está próximo de Jesus, alguém próximo de Deus. Pregue o Evangelho, divulgue o Evangelho, fale de Jesus, fale desse amor que um dia transformou a sua vida, e assim você será o maior beneficiado, você sim estará crescendo em Deus. Igreja viva, missão ativa. Não é um projeto. Não é um projeto saído daqui da cachola de alguém, não é alguém que inventou isso. Isso é o Evangelho. E a palavra de Deus. Você quer realmente se sentir vivo? Fale de quem mudou a sua história. Compartilhe com alguém.
Por mais que você o considere incapaz de receber algo de Deus, fale. E você vai descobrir, de uma maneira inacreditável, que o maior beneficiado vai ser você. Esse é o nosso dever. Essa é a maior maneira. Portanto, a única resposta possível, diante dos questionamentos que temos, diante das dúvidas que temos, é simplesmente aceitar que o próprio Deus resolverá tudo, que o próprio Deus resolveu tudo, que o próprio Deus fez tudo. Os problemas das mudanças terrenas, das coisas que não podemos explicar na terra, nós precisamos entender, Ele resolveu todas as coisas na cruz. Ele resolveu todas as coisas na cruz. Quando nós começamos a explicar para alguém sobre Jesus ter encarnado, Maria ter engravidado sem ter tido um relacionamento sexual humano com alguém, e as pessoas ficam olhando e zombando da nossa cara, porque na verdade é inexplicável. Não cabe na razão humana. Se eu pudesse explicar um milagre, ele já não seria mais um milagre. A nossa razão não aceita isso. Mas não dá para negar. Que aquele Jesus, que nasceu de forma inacreditável, viveu de forma inacreditável, morreu e ressuscitou de uma forma inacreditável, continua transformando vidas e mudando histórias no nosso tempo. Não dá para negar isso. Tá? Não dá para negar isso, queridos. Por mais que as pessoas queiram dizer que o cristianismo é uma farsa, não dá para negar que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenções, e discernir e dividir juntas e medulas, e que essa palavra produz o que fala que produz. Ela faz o que fala que faz. É inegável isso. Por isso, quando Jesus diz assim, ninguém subiu ao céu e viu as coisas, ele estava dizendo, nas entrelinhas isso, ninguém viu o que eu vi. Ninguém viveu o que eu vivi junto do meu Pai. Ninguém experimentou as coisas que eu experimentei. Ninguém subiu ao céu. Porque em muitas situações, o ser humano tentou alcançar Deus. Tentou alcançar Deus pelas suas religiões, suas experiências, os seus êxtases, as suas explicações. Tentou alcançar, tentou ir a Deus. E aqui nós vemos acontecendo exatamente o inverso. Não é o homem indo a Deus, é Deus vindo ao homem e levando o homem a Deus. É Deus vindo, é Jesus se encarnando. Esse movimento do eterno, do sobrenatural, descendo à terra e depois voltando ao sobrenatural, para nos conduzir de novo a Deus. Não é o homem que vai a Deus. Não sou eu, através do meu êxtase, das minhas experiências, do que eu vivi, que vou a Deus. É Jesus que vem, é Deus que vem, é Jesus quem se encarna como homem e vive como vive. É Deus vindo para nos levar a Ele. É Deus fazendo isso. É Deus fazendo tudo, que eu não posso fazer nada.
Ele que vem para nos levar a Deus. Assim, o Filho do Homem vem primeiro dos céus, traz Deus ao homem, tornando para lá depois e levando o homem a Deus. Falando de modo figurado, o portão para Deus é um arco firmado de cima para baixo e ancorado na eternidade e não de baixo para cima. E eu gosto muito de dizer, porque foi algo que aconteceu na morte de Jesus, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo. Por que rasga de alto a baixo? Porque a referência é o céu. A referência é Deus. Deus rasga aquele véu de alto a baixo e abre para nós o caminho. A referência é o céu. Então nós vemos acontecendo exatamente ao inverso do que nós imaginamos. Nós imaginamos viver uma religião que nos leva a Deus. Nós imaginamos viver uma experiência que nos leve a Deus. Nós imaginamos ter um êxtase, ter algo que mude a minha história. Eu imagino fazer algo. Aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta que bate no coração de todo mundo. Nós não podemos fazer nada para ir a Deus, porque Jesus fez o que precisava fazer. Só Ele pode nos levar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho de todo aquele que precisa e quer ir a Deus. Todo aquele que precisa crescer e viver as coisas espirituais, precisa estar em Cristo Jesus. Fora dele não há salvação. Fora dele não há intercessão. Fora dele não há misericórdia, só ira. Nós precisamos entender e aceitar que crer em Jesus e viver em Jesus é a única maneira de ir a Deus, porque Ele nos levará. Ele nos levará a Deus. A gente vê aqui o esforço divino, ao inverso do esforço humano, que alcançou o seu paradoxo, que os homens tentam subir por N coisas a Deus. E Jesus se encarna para ser o caminho que nos leva a Deus, para ser a porta, para ser o único meio. Enquanto a minha expectativa é de olhar para mim, como na oração daqueles dois homens no templo. Olhando para mim mesmo, orando de mim para mim, né? Quando aquele homem bate no peito e fala assim: ó Senhor, eu te dou graças, porque eu sou o cara. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu sou um homem que vivo a religião. Mas aquele publicano nem levantava os olhos, de cabeça baixa: Senhor, ser propício a mim, miserável pecador. Aquele homem alcançou graça. Diante de Deus, nós só temos que ficar de cabeça baixa e dizer: Senhor, ser propício a mim, miserável pecador. Porque não há contribuição minha para a salvação. Jesus, ele cita e ele fala e mostra que por mais que seja
irracional para nós. A única maneira de crescer e viver para Deus é em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus. É se rendendo a Ele, é se submetendo à sua vontade e direção, é recebendo as promessas da cruz, é recebendo os benefícios da cruz. Por mais que a mensagem da cruz seja loucura para os gregos, seja algo inaceitável para eles, para nós é a glória, para nós é vida, para nós é redenção. Portanto, nós podemos concluir, Ele é o único em quem as analogias terrenas e a realidade celestial se encontram. Ele é o único modo perfeito, assim tornar-se seu discípulo aqui, no momento da história, e ao mesmo tempo ter a vida eterna de Deus. É a única coisa que podemos compreender e aceitar que Jesus já fez tudo. Por isso, queridos, quando Jesus está conversando com Nicodemos, nesses textos que lemos, e quando Nicodemos fica boquiaberto sem compreender a mensagem que Jesus está trazendo, a única resposta que Deus tem para dar para Nicodemos naquele momento talvez seja a que Ele tem para dar para cada um de nós. Se de coisas naturais nós não entendemos, se das coisas que estudamos, não conseguimos dar explicação, como poderemos entender sobre coisas espirituais, se não estivermos em Cristo Jesus? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. E só aquele que está vivo espiritualmente pode chegar a aceitar e compreender um pouco de tudo aquilo que Jesus ensina. Então, a gente para diante desse texto e de tantos outros textos. E muitas vezes debatemos sobre eles. Tentamos explicar. Tentamos encontrar uma lógica. E cada vez que nós pensamos que encontramos a explicação, ficamos mais desconcertados ainda. Porque não conseguimos explicar algo que nós às vezes até experimentamos, mas não conseguimos explicar. Porque é um milagre. É um milagre você estar em Cristo Jesus. É um milagre você estar andando para o céu. É um milagre você estar falando de Jesus hoje. É um milagre você estar adorando Jesus hoje. É um milagre você poder chegar na sua casa e, em vez de quebrar o pau com todo mundo e brigar e chutar o balde, você ser um exemplo de vida. É um milagre alguém olhar para você e falar assim, ali lá vai uma mulher de Deus, ali está indo um homem de Deus. É um milagre, querido. Não é algo que eu mereço, não é algo que eu produzi, não é algo que eu fiz, mas é algo que Jesus conquistou na cruz. Eu só estou usufruindo dos benefícios dessa preciosa graça, grandiosa graça de Cristo Jesus. Portanto, quando você estiver andando pelas ruas e falando com alguém, saiba que as pessoas estarão olhando para você. E elas podem até não compreender, mas elas estarão vendo um milagre ambulante. Elas estarão vendo um sobrenatural de algo que aconteceu na sua vida, porque você carrega em si o milagre que aconteceu há séculos atrás, mas que continua sendo um milagre para o nosso tempo, mudando histórias e mudando vida.
Saiba que você é o maior milagre de Deus. Ser um redimido em Cristo Jesus, restaurado, justificado pelo sangue que jorra da cruz. Fique de pé no seu lugar. Louve a Deus pelo milagre que você é. Por esta graça restauradora, exalte o seu nome, só Ele é digno de receber louvores e adoração. Senhor, eu rendo louvores a Ti. E eu declaro Tua bondade, justiça e grandeza. Essa misericórdia tão grande, capaz de restaurar e mudar a minha história, e mudar a nossa história. Eu louvo o Teu nome, Jesus. Que Tua palavra fique em nossos corações. E a Tua graça nos alcance cada dia, para que sejamos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Bendito seja o Teu nome, Jesus.